Olá você que nos acompanha aqui no Cuiabrasa Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui na MD Estúdios e Produções. Tudo que você precisa para a sua produção, se você quer produzir um vídeo, se você quer produzir um podcast, temos também aqui auditórios para suas palestras, tudo que você precisa para produção audiovisual na MD você encontra. Então aponta o seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo e entre em contato com a equipe da MD que está prontíssima para te atender. E comigo hoje aqui está ela, a Melissa. A Melissa que é psicóloga e mestra em psicologia. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada, Lucas. Que legal. E você também é diretora da Ginástica do Cérebro, é isso mesmo? Isso. Que é uma empresa especializada em estimulação cognitiva. Estimulação cognitiva. Que é isso, né? Essa é a pergunta que eu e os nossos telespectadores, se é que assim eu posso chamar, tem agora. Eu brinco que o nome ginástica do cérebro, se a gente parar para pensar, ela já diz muito ao que ela se propõe. Né? Então, ginástica, exercitar o cérebro. Então, a estimulação cognitiva é isso, a gente promove exercícios para o cérebro. E o que é exatamente, o que vai promover isso? As habilidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio lógico, socialização, flexibilidade mental, entre outras coisas. Então, a gente estimula todas essas habilidades cognitivas de uma forma, utilizando algumas técnicas e de uma forma lúdica, motivadora, para a gente ter sucesso. E essa ginástica é evidente que semelhante a uma ginástica convencional para fortalecer musculatura corporal, presumo que para fortalecer a musculatura cerebral, né? Mas ela é uma coisa mais preventiva ou é focado mais em uma pessoa que já tem algum, seja um TDAH, seja uma situação assim, como que funciona mais assim essa estimulação cognitiva, né? Ótima pergunta. Normalmente a gente acaba procurando atividades complementares quando a gente tem alguma dificuldade específica. É muito frequente isso. Então, eu sofri uma lesão, um acidente, ou desenvolvi uma doença neurodegenerativa, onde eu estou tendo perda da memória, por exemplo. Ou perda um pouco da coordenação motora, ou da atenção. Porque tem várias doenças, vários fatores que podem acontecer que dá alteração dessas habilidades. Sequelas de acidente também? Também. Porque pode ter uma lesão neurológica específica na área, principalmente na área frontal, né, que tem uma relação. E o pós-Covid, se a gente pensar no Covid, muita gente pós-Covid começou a reclamar de memória, principalmente da memória. Então, serve para essas pessoas? Serve. Mas a ginástica do cérebro, ela vai muito além disso. Ela serve para também potencializar o nosso cérebro. Então, às vezes a gente tem um filho que a gente acha que é muito inteligente. Eu posso potencializar, eu posso fazer ele usar melhor ainda, desenvolver mais essas habilidades cognitivas. Então, eu diria que serve para todos. Para quem tem algum tipo de dificuldade específica, para quem quer melhorar as habilidades, e para adulto, por exemplo, hoje a gente sabe que se a gente estimular o cérebro, a gente cria a reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? Quando eu chegar na terceira idade, se eu tenho uma melhor reserva cognitiva dessas sinapses, né, dos nossos neurônios, o que acontece? Funciona de forma preventiva para as doenças neurodegenerativas também. Então, funciona como prevenção? Funciona. Funciona para reabilitação como atividade complementar? Funciona. E para a gente potencializar as nossas crianças? Excelente. Porque como a gente está trabalhando habilidades cognitivas, se a gente pensar, as habilidades cognitivas interferem na nossa vida de todas as maneiras. Então, quanto melhor eu tiver, melhor eu vou ter desempenho naquilo que eu me propor a fazer. Seja na escola formal, na aprendizagem de criança, seja no trabalho, numa atividade específica. Você mencionou as doenças neurodegenerativas, né?
O Alzheimer entra nisso? Entra. E também a ginástica do cérebro seria também para esse tipo de paciente? Seria. A gente trabalha com crianças de 5 anos até 60 mais. Ou seja, e com início de doenças neurodegenerativas. Por que o início? Porque ela precisa ter ainda algumas habilidades mínimas conservadas. Aí se a gente fala, mas ela vai recuperar? Talvez não vá recuperar. Mas à medida que a gente está exercitando, se a gente pensar que a gente está estimulando, a gente pode diminuir a progressão da evolução dessa doença. É como a gente pensar no nosso corpo. Então, assim, se eu exercito o meu músculo, o meu braço numa academia, eu vou desenvolver esse músculo. Se eu parar, ele vai atrofiar. O nosso cérebro também é um músculo. E ele também funciona nesse princípio. Hoje a gente sabe disso. Então, se eu exercitar, eu melhoro a capacidade dele e retardo alguns processos. Então, nesse caso de Alzheimer, quanto mais cedo a pessoa receber o diagnóstico, ainda tiver, né, condições ali, como que eu posso dizer, cognitivas até mesmo, de ir atrás, né? Porque realmente o Alzheimer não começa do dia para a noite, a pessoa já está ali, né, em estágio avançado. Então, quanto antes fica até interessante essa informação para quem nos assiste, talvez tenha um idoso na família, que está em busca de diagnóstico de Alzheimer, né, já procurar essa alternativa também, né? Com certeza, Lucas. Inclusive, a gente tem aluno com início de Alzheimer. E se você não souber e conhecê-lo, você não vai dizer que ele tem início de Alzheimer, que ele tá. Por quê? Muitas vezes eles perdem a memória recente, começa a ter prejuízo na memória recente, mas eles falam bem, eles têm um raciocínio, entre outras coisas. Então, quem não conhece, não vai identificar o idoso com início de Alzheimer tendo alguma dificuldade. Normalmente vem de dentro da família, que começa a perceber alguns sinais. E esse é o momento ideal, porque ele tem, e aí a gente faz, como está estimulando, retarda essa progressão. Entendi. É engraçado porque tem algumas coisas que é muito típico de vó, né? Que a gente brinca com a minha avó, mas imagino que a sua também, que é trocar nome de neto e tal, né? Mas assim, tem alguma característica mais específica, assim, de ligar um alerta, por exemplo, para essa situação de idosos e tudo mais? Tipo assim, porque vó esquecer nome eu acho que é normal. Sim. Mas vai ter alguma coisa ali que, tipo, ligou um alertinha, tá normal isso. Você... Um dos sinais mesmo, primeiro é essa memória recente, de começar a não se lembrar de coisas que está acontecendo, confusão do dia, da data, não saber que dia, que data, que ano eu tô. O que você tomou no café da manhã hoje? Às vezes ele não vai lembrar. O que aconteceu ontem? Começa a ter prejuízo e começa a fazer algumas trocas também, tem uma confusão mental em algumas informações. Então ali você né, aciona algum pontinho que está acontecendo, porque me parece que a maioria das queixas está ligada à memória. Recente. E às confusões. Porque realmente, né, vamos supor... geralmente é algo que é mais a questão de esquecer o nome do neto, né? É mais corriqueiro, acontece. Mas às vezes, sei lá, esqueceu onde guardou a sacola de pão, por exemplo, né? As coisas mais... triviais do dia a dia. Seriam mais comuns, né, cotidiano ali. Vai cozinhar, né? A mulher que cozinha vai colocar o sal e põe o açúcar no lugar. Esquece o fogo ligado. Que não era normal acontecer antes. Com frequência, né? É claro que um adulto tá passível de acontecer. Mas, assim, a frequência dessas coisinhas no dia a dia que começam a acontecer com persistência. Um pouco sobre o TDAH, né? Que você diz que tem bastante paciente, né? Com TDAH. De que forma é isso? Porque, assim, eu falo, eu sou um paciente de TDAH, que eu sei que tem vários caminhos, que não é um caminho único de tratamento, porque tudo influencia o cérebro, né? Recentemente eu descobri até que existe uma neuronutrição para você auxiliar o seu cérebro no tratamento. Aí tem a parte medicamentosa, exercício físico e tudo mais. Essa ginástica do cérebro, onde que ela entra ali no TDAH, assim, como um auxílio a mais, assim? Se tiver algum exemplo de como que é um exercício, por exemplo, para uma pessoa que tem TDAH, eu ficaria muito, muito feliz de saber.
Vamos lá, vamos pensar. De forma geral, um TDAH, ele tem prejuízos de quais habilidades cognitivas? No meu caso, Vamos lá. tanto o déficit de atenção como a hiperatividade. Mas o que é mais presente em mim é o déficit de atenção. Quando que surge a hiperatividade? Quando acontece algo que eu gosto muito assim, e eu fico muito ansioso e feliz para comentar, para falar e tal, e bombardeio as pessoas à minha volta de palavras de alegria, e falo alto, coisas assim, sabe? Mas no meu cotidiano mesmo, é mais o déficit de atenção. Então a hiperatividade ela é reservada para situações, tipo agora a gente tá conversando, eu tô, né, me segurando aqui, né? Mas a vontade é sair falando horrores, né? Mas no meu caso é isso, é mais no déficit de atenção, no dia a dia. Olha só, você já levantou um item que a gente pensar no início, eu falei, tem déficit de atenção, TDAH. A ginástica do cérebro trabalha a atenção. Então já é indicação, só a gente pensar por aí. Mas, na verdade, você está falando da hiperatividade e eu acho que é legal a gente destacar. Muitas vezes a gente associa a hiperatividade como ela motor apenas. E não é apenas motor. Tá balançando, né? Hoje em dia a gente sabe que existe a hiperatividade cognitiva, mental. Então, às vezes a pessoa pode estar parada, fazendo alguma coisa até concentrada, porque também tem o clichê que o déficit, aí tem gente que fala, tem TDAH, mas na hora de jogar, ele tem atenção, né? Então, assim, a atenção tem uma ligação com a motivação. Então, não é que o TDAH não consegue se concentrar. Ele tem uma dificuldade nessa concentração. Mas, se ele estiver motivado por algo do interesse dele, ele consegue se concentrar. Então, não é porque ele se concentra em alguma coisa que às vezes a gente escuta esse tipo de comentário. Tem TDAH para algumas coisas, para outras não tem. Demais. Para começar coisa nova, principalmente, sempre tem um super foco absurdo para começar coisa nova. Porque você está motivado. Exatamente. Então, a motivação interfere na atenção. E a gente tem a hiperatividade mental. Então, às vezes, você está quieto, mas seu cérebro está funcionando muito, com muitas ideias. E aí, qual é a dificuldade? E aí é onde entra o déficit de atenção. Porque você tem muitas ideias, só que no meio do caminho dessas ideias, você se desvia para outra ideia e não conclui. Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Isso é um prejuízo do TDAH. Mas agora você falou desse cérebro hiperativo, né? Nossa, me recordei de várias coisas, não são poucas vezes, que eu deito pra dormir, fecho os olhos e o cérebro tá como se passasse assim uns 15 filmes ao mesmo tempo no cérebro, sabe? Mais e vai, e coisa que aconteceu no dia, que vai acontecer, e não consigo controlar essa então, hiperatividade mental, olha. É mental. Que interessante, sabe? E ela traz prejuízos, demais. Porque, primeiro, às vezes você não consegue concluir, pôr em prática essas ideias, você perde a sua ideia principal, porque de uma ideia vai para outra, gera para outra, e que no final muitas vezes não conclui, e leva você à estafa mental, um cansaço. Então, o TDAH, muitas vezes a gente escuta relato que de repente ele fica parado, perdido no tempo, assim, quem olhar, né, fala, tá no mundo da lua. Eu adoro, eu não sei como que chama tem um nome científico para isso, né? Mas é uma delícia quando a gente, você para, você tá olhando pro nada, você se desliga de tudo. Você tá olhando pro nada, assim, seu cérebro fica uma paz, assim, gostoso, sabe? Mas a pessoa que tá vendo de fora, até coloca a mão no rosto, assim, né? Coloca a mão no rosto, assim, você tá aqui ainda, né? O que tá acontecendo e tal. Isso. E é um reflexo desse movimento, dessa Tem um nome científico pra isso? Tem, isso que agora não, fugiu o nome. A gente vai trazer depois. Mas tem um nome, sim, que legal. dá pra isso. Mas me fugiu o nome. Que legal. Porque, olha, é muito gostoso a sensação, sabe? Que você se desliga de tudo, parece que você fica numa paz, assim, sabe? E não é difícil acontecer isso com as pessoas que têm TDAH, né? Não tá pro nada, se desligado de tudo, mas o cérebro tá ali, tá todo gás, né? Todo gás. E gera o cansaço. Gera o cansaço. A estafa mesmo. Que loucura, né? E assim, você falou a questão de motivação, né? A ginástica do cérebro auxilia nessa motivação para que assim, o TDAH ou qualquer outra pessoa consiga continuar ali com o seu objetivo, se é que eu posso dizer assim? Sim, por quê? Porque como a gente trabalha, primeiro, vamos pegar, você está falando do TDAH,
TDAH, uma das estratégias que a gente pode utilizar, até para a criança, quando a gente vai estudar, é trocar um pouquinho o conteúdo. Estou estudando matemática, tenho um tempo mais reduzido, passo para português, passo para história e depois, de repente, eu volto na matemática. Porque essa fragmentação favorece ele ter um melhor aprendizado. E, claro, não é para todo mundo, para alguns tipos. Então, a gente pensando nesse raciocínio, a ginástica do cérebro, ela trabalha com técnicas. Então, a gente trabalha usando o Soroban. Nos primeiros 20, 30 minutos, a gente utiliza o Soroban. Você sabe o que é Soroban? Não. É uma calculadora japonesa. Ah. E com ela, a gente faz cálculos. Aí você fala, mas o objetivo é aprender matemática na ginástica do cérebro? Não, o objetivo não é esse. Mas é que para operar essa calculadora, você utiliza concentração, atenção, coordenação motora, memória de trabalho, entre outras coisas. Então, para você fazer ela funcionar adequadamente, você está estimulando o seu cérebro. E aí a gente costuma brincar, é claro. De brinde você vai ganhar matemática. Que legal. Por quê? Porque a longo prazo ele aprende a fazer cálculo mental utilizando a técnica de Soroban. Você já viu aquele quadro do Luciano Huck que fala dos pequenos gênios? Sim, demais. Sim. Se você observar aquelas crianças, algumas delas, quando vão fazer aqueles cálculo mental complexo, elas ficam assim, ó, com o dedo. Se você observar. Vou observar agora. E aí, esse movimento, na verdade, tem a ver com o movimento do Soroban. Então são técnicas. São técnicas também. Claro que eles têm super habilidade, têm altas habilidades. Não é? Mas eles desenvolvem a técnica do Soroban, porque facilita o cálculo mental complexo. Então, com ele você faz adição, subtração, multiplicação, divisão, N situações. Então, é uma técnica sensacional. Mas aí a gente faz o quê? Um tempinho, aí a gente muda pro Tangram, que é um quebra-cabeça. Tangram já vi. Já viu? É um quebra-cabeça de 7 peças com formas geométricas e que você pode montar uma infinidade de figuras. Que utiliza muito e trabalha muito a percepção visomotora. Por exemplo, muitas vezes crianças com TDAH também têm alteração dessa percepção. Crianças pequenas que estão iniciando a alfabetização, isso é normal, tá? Não estou nem falando de fato um problema, mas elas não têm essa percepção visomotora muitas vezes bem desenvolvida. E aí, se você estimula ela, você vai potencializar, vai, né, acelerar esse processo dessa habilidade, ela interfere diretamente no processo de aprendizagem dela na escola. E isso para outras coisas também de adultos e idosos, né? Porque o Tangram trabalha muito percepção visomotora. E aí a gente utiliza o material apostilado, que são alguns exercícios direcionados para atenção, para percepção, coordenação motora. E aí tem uma gama de atividades que é no papel. Os enigmas. Você sabe o que é os enigmas? Eu sei que é um enigma, mas não sei qual a aplicação disso. Muito legal. Eu sou fã dos enigmas também. Aliás, sou fã da ginástica do cérebro, né? Porque é suspeita para falar. Sou suspeita, porque as técnicas dela eu acho fantásticas, de verdade. Os enigmas, pena que eu não trouxe nada, né? Você vai voltar aqui um dia com tudo isso. Então tá bom. Os enigmas, às vezes a gente vê na internet 2 pregos que tem que tirar, tirar a argola de uma peça, colocar todas as pecinhas dentro de uma caixa. Sim, já vi isso. Já viu, né? Porque a gente aparece na internet, às vezes, a gente assistindo. A gente trabalha com esses enigmas de uma forma direcionada, é claro. Por quê? Quando você pega um enigma, a maioria das pessoas, a primeira sensação é: não tem como resolver isso. Eu não consigo, não tem como resolver. E à medida que a gente, lógico que no início a gente dá algumas pistas para levar ela a conseguir a solucionar aquele problema.
E à medida que ela começa a entender isso, ela começa a se sentir motivada e desafiada. E aí e a persistência também. Porque daí eu pego uma coisa muito difícil, eu falo, não, mas tem uma saída, eu vou descobrir a saída disso aqui, eu vou conseguir resolver. Eu tenho que mudar o meu olhar. E aí a gente percebe que muitas vezes quando se pega um enigma, a gente comete o mesmo erro, tenta resolver ele da mesma forma e não consegue resolver. Para a gente resolver um enigma, a gente tem que mudar muitas vezes o nosso olhar sobre aquela situação, problema, para achar uma outra saída que a gente não está enxergando. Então isso é um treino cognitivo. E que representa o quê? A flexibilidade mental. E ela é uma habilidade cognitiva, não é emocional.